Olá, tudo bem? Hoje estaremos dando início ao nosso estudo do Sermão do Monte. Nós tivemos o vídeo da introdução de toda a situação que chegou e agora vamos começar lendo o que a palavra de Deus diz em Mateus 5, do versículo 3 ao 11. Bem-aventurados os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O Sermão do Monte começa com Jesus dando uma série de bem-aventuranças, que tem tanto o significado de feliz aquele que seguir ou de abençoado. É uma saudação que traz a felicidade. E a partir de então, Jesus dá características de como nós devemos ser com o próximo e como nós devemos ser no nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira bem-aventurança que Jesus se refere é a humildade em espírito. Algumas versões bíblicas também falam sobre pobreza em espírito. Lembrando que esse espírito é minúsculo, ou seja, é o seu próprio espírito, não é o Espírito Santo. Existe uma referência em Isaías, capítulo 57, versículo 15, que é o versículo que eu lembro quando eu me refiro a isso, que diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em o alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Durante o seu relacionamento com Deus é muito importante você demonstrar e permitir que o Espírito Santo de Deus habite em você, que o próprio Deus venha te transformar. Isso só é possível se o seu próprio espírito, o seu próprio coração for quebrantado, ou seja, tudo aquilo que opõe a vontade de Deus for deixado de lado e você dê abertura para a presença de Deus. E essa é a primeira bem-aventurança que Jesus fala sobre o nosso relacionamento com Deus. A segunda, ela é muito interessante, que diz sobre consolarmos, para sermos, sobre o choro que nós receberemos consolo. Como assim? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz no capítulo 1, versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Ou seja, nós somos continuamente consolados por Deus quando demonstramos algum tipo de sofrimento, algum tipo de amargura e algum tipo de dificuldade. Porém, isso só é representado quando nos colocamos aos pés do Senhor e realmente choramos nossas mágoas, nossas tristezas, colocamos para fora, clamando: Senhor, eu estou com esse tipo de dificuldade, eu preciso da sua ajuda. Só que isso não é somente uma via de mão única, ou seja, Deus te consola e acaba. Não. A partir do momento que você é consolado, você está apto a consolar outras pessoas. Porque às vezes a sua situação de dificuldade é um aprendizado para você conseguir lidar com outras pessoas. Muitos têm problemas familiares, problemas com vícios ou outras situações que, quando elas conseguem resolver, elas se tornam aptas a ajudar outras pessoas e se tornam muito boas nisso. A terceira referência de bem-aventurança que nós temos na Bíblia é sobre a humildade, e estes receberão a herança na terra. A humildade é uma característica fundamental de qualquer pessoa que quer ter um bom relacionamento. Não só de saber as suas limitações, não só de quando souber fazer algo, também expor que isso faz parte, às vezes você sabe uma coisa não, faz parte do relacionamento entre pessoas, ser humilde. É muito normal de falar assim: não, fulano é muito boa pessoa, porque ele é humilde. Então ser humilde vai te trazer
não só uma vitória no futuro, no reino de Deus, mas também uma herança aqui, no relacionamento em terra, no relacionamento entre pessoas. Então, Jesus continua falando sobre a bem-aventurança no versículo 6, sobre fome e sede de justiça. E mais para frente, no próprio Sermão do Monte, ele vai falar em Mateus 6,33 sobre buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, de termos fome e sede da palavra de Deus e sua justiça. Todo aquele que tem vontade, que deseja aprender sobre a justiça de Deus, aprender sobre a palavra de Deus, eles vão ser saciados. Porque a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então Jesus ele vem ensinando várias coisas que são boas para o nosso relacionamento entre pessoas e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Continuando, ele se refere agora no versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois estes obterão misericórdia. E eu acho muito interessante porque quando a gente ora o Pai Nosso, a gente fala, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nós já exclamamos que nós queremos ter misericórdia, assim como somos misericordiosos. E a palavra de Deus, ela não só acentua que teremos misericórdia, ela também diz em Hebreus 6, versículo 10, qual é o resultado de não sermos misericordiosos com o próximo? Qual é o resultado de não tratarmos o próximo com misericórdia? Ela diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos teus santos servis. Ele não é injusto de tratar você com certo desleixo. Ele não é injusto de tratar você de uma forma diferente de como você trabalhou e serviu aqui na terra. E isso inclui a misericórdia. E quando somos misericordiosos, quando demonstramos essa atitude de colocar-se no lugar do próximo, nós teremos um bom resultado, que é a misericórdia do próprio Deus. Continuando, ele se refere agora à pureza de coração, no versículo 8, que é a famosa característica que atribuímos a Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem ao qual Deus olhou o coração e, apesar das suas imperfeições como características humanas, ele tinha o arrependimento, ele tinha a busca pela verdade, o amor a Deus. E quando nós falamos sobre pureza de coração, não tem como não se lembrar de também um texto que está em Hebreus 12, versículo 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem purificarmos o nosso coração, buscarmos ser separados, diferentes do que o mundo nos demonstra, e buscarmos nos aproximar de Deus, não tem como vermos o Senhor. Porque a palavra diz que sem essa santificação não veremos ao Pai. E a última bem-aventurança que o Senhor se refere, a penúltima bem-aventurança que o Senhor se refere, é sobre os pacificadores. E a palavra é muito clara quando diz que a mentalidade do Espírito é paz e justiça. Então, se nós somos guiados pelo Espírito para sermos filhos de Deus, como diz em Romanos 8,14, nós precisamos querer trazer a paz. Como Jesus sempre falava, a paz seja convosco, vá em paz, leve a paz para dentro das casas, ande e caminhe levando a paz consigo. Se nós somos filhos de Deus e Cristo, nosso irmão em Cristo, sempre representou a paz para o próximo, por que nós não levaremos a paz? Por que nós não seremos pacificadores se somos filhos de Deus? E a última situação que Cristo deixa muito claro é que nós vamos ser perseguidos porque seguimos a Ele. E por isso nós seremos bem-aventurados. E no versículo 12, para fechar, ele diz: alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, além de todas essas recompensas, todas essas formas de viver com o Senhor e com o seu próximo, estejam felizes, porque vocês serão bem-aventurados quando praticarem a palavra de Deus, e por isso o mundo não se agradar ou te perseguir. Porque todos antes foram perseguidos de alguma forma pelo mundo, e quando nós colocamos em prática, nós também seremos perseguidos, e isso é para sermos alegres. Beleza? Deus te abençoe.
Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Um Pouco Mais do Evangelho. Eu espero que você tenha gostado e eu te faço um convite a deixar um comentário sobre aquilo que você acha que pode melhorar ou sugestões de novos temas ou conversas. Também queria lhe pedir que você deixasse um like no vídeo se gostou, se inscrevesse no canal e principalmente compartilhasse. Porque é importante não que o canal cresça, mas sim o nome de Jesus Cristo. Então que outras pessoas possam aprender sobre o próprio Jesus e o Evangelho dele. Tudo bem? Fica com Deus e que Ele te abençoe.